Boa noite, pessoal. Mais um vídeo para o canal. Eu trouxe esse material que fala sobre sistema nervoso autônomo, focando no entérico, né? Falando também do parasimpático, simpático. O enfoque aqui é entender um pouco melhor desse mundo dos neurônios. Vou dar como exemplo também a doença acalásia. Todo esse estudo porque essa semana começam as provas finais e esse é um dos assuntos que será abordado, inclusive, por duas disciplinas, né? Então, duas ou mais. Então, vamos lá. Quero começar o vídeo com essa frase que eu gosto, conheço há bastante tempo. É uma metáfora, na verdade, que fala assim, né? Estudar é como observar baleias, porque a pessoa que está ali observando baleias, ela faz o quê? Observa. Estudar é o quê? Observar, ler, assistir a algum vídeo, escutar algum áudio ou alguém falando, conversando e tal. Em algum momento dessa observação de baleias, uma baleia surge. Então a pessoa anota o que ela estava precisando. E o estudo é assim também. Muitas vezes a gente lê um PDF de 20 páginas, uma ou duas coisas é o que realmente vai marcar, mas aquilo pode mudar o jogo mais na frente. Então a gente vai acumulando essas bagagens dessa forma. Eu chamo assim. Então, na minha cabeça de estudante, funciona da seguinte forma: quando eu vou estudar um assunto, eu já tenho numa sacola alguma bagagem, algum conhecimento fechadinho já sobre célula, sobre fisiologia daquele órgão de alguma forma, e aí eu vou lá e dou continuidade na fisiopatologia de algo relacionado àquele órgão. Enfim, são bagagens que eu sempre gosto de bater nessa tecla, né, para otimizar qualquer estudo. Então, assim, outra coisa que eu gosto bastante quando eu vou estudar qualquer assunto é ter a noção macro da coisa. Uma noção macro. As coisas não estão separadas e, para mim, não funciona estudar separadamente. Ah, vou estudar o encéfalo, mas depois eu estudo a farmacologia do encéfalo. Ah, mas depois eu estudo a anatomia. Hoje eu estudo só a doença. Não vai adiantar muito, assim. Pela minha experiência, assim, não adianta muito, não. Mas tá. Sistema nervoso, tá? O que a gente tem mais proximidade, assim, de conhecimento, talvez seja o sistema nervoso central, né? Saber que é o encéfalo, a medula espinal, né? O sistema nervoso periférico vem logo após, são os nervos, né? Todo o sistema neuronal que vem após o central, a continuidade, a gente chama de sistema nervoso periférico. Ele se divide em sistema nervoso periférico somático e o autônomo, né? E aí, assim, ó, o sistema nervoso autônomo também se divide em simpático e parasimpático. Depois tem uma frase muito famosa que a gente escuta, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então vamos desmistificar e selar esse conhecimento do porquê que se diz isso. Vamos pensar, o sistema nervoso central possui um conjunto de células neuronais, porque a gente sabe que são várias células, não é só, o que tem no sistema nervoso central? Neurônio. Não, neurônios. Muitos neurônios, de todos os formatos possíveis, de todos os tamanhos, de funções diversas, né? Todos integrados, cada um com a sua função. Então, assim, é um monte de célula formando esse sistema nervoso central. Isso faz dele um sistema único, assim como o sistema nervoso periférico. Mesmo o somático é a mesma ideia. O autônomo
é a mesma ideia. E o sistema nervoso entérico é a mesma coisa. É por isso que ele é dito como o nosso segundo cérebro, porque ele tem o próprio sistema dele. Isso significa dizer que, para controlar, por exemplo, o peristaltismo, controlar milimetricamente, né, o peristaltismo, controlar minuciosamente a digestão como um todo, desde o esôfago até o reto, todo esse trabalho, imagina se tivesse que depender tudo do sistema nervoso central, tanto no encéfalo quanto na medula. Então é por isso que o sistema nervoso entérico tem as próprias células dele. Isso significa dizer que, em algum momento, ele consegue sim sentir, integrar, processar essa sensação, digamos assim, esse estímulo, e mandar um comando efetor. Acabou ali esse circuito. Tá? Ele também consegue, em algumas funções, se bastar. Isso não é que acumula, mas não deixa gastar tanta energia, né? Como eu disse, imagina se cada pedaço de alimento que nós tivéssemos que processar, digerir, dependesse do encéfalo, né? É uma economia de energia. É por isso que o sistema nervoso entérico se basta. Não inteiramente, tá? Não leva ao pé da letra, mas assim, por isso que alguma parte dele é autossuficiente, digamos assim, tá? Então, olhando o macro, de novo, organização do sistema nervoso humano. Sistema nervoso central tem as suas divisões, que vocês já conhecem, todas aqui. Sistema nervoso periférico tem os seus nervos, cranianos, raquidianos, terminações nervosas. O sistema nervoso periférico somático, quando eu quero levantar o meu braço, baixar, abrir a mão, fechar a mão, né? E o sistema nervoso autônomo, para as vísceras, para as funções essenciais do nosso metabolismo e tal. Então, esse sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático, parasimpático e o entérico. Tem literatura que coloca o entérico como uma subdivisão do parasimpático. Por quê? Porque a parte neuronal que pertence ao sistema entérico é do parasimpático. É essencialmente do parasimpático. Então, assim, ele meio que faz parte, sim, do parasimpático, tá? Agora a questão, simpático e parasimpático são estímulos. Aí a gente precisa selar um raciocínio. Muitas vezes a gente começa aprendendo que o sistema simpático excita e o parasimpático deprime. Não é bem assim, né? Não dá para decorar, um relaxa e o outro contrai. Não sei, depende qual tecido, né? Então, falando em bagagem, como que eu passo com o tempo a ter certeza disso? Estudando melhor a farmacologia, entendendo a relação tanto das medicações, né, quanto dos neurotransmissores ou das substâncias que o próprio corpo produz, não precisa ser um remédio, né? Entender que essas substâncias têm um jogo de interação relacionado aos receptores e aos demais alvos dessas substâncias no corpo. Então, uma substância X, se ela se conectar em um tipo de alvo, ela pode desencadear um tipo de ação ou inibição. Agora, se for em outro órgão, o resultado pode ser diferente. Então, essa bagagem para começar a estudar o sistema nervoso ajuda muito.
Outra bagagem. Melhorou muito a minha vida quando eu parei de pensar assim, neurônio, tudo como se fosse o mesmo formato, como se todos tivessem o mesmo formato, tudo igualzinho e que se fosse só isso que existisse no sistema neuronal, né? Aqui não vamos entrar em detalhes dos neurônios, mas assim, quero que você construa essa bagagem para o seu próprio bem. Então, assim, vamos. Como que a gente começa a facilitar o entendimento? Ah, mas como é que eu vou decorar a diferença de um para o outro? Não. Por exemplo, aqui, essa parte do corpo, com os seus dendritos, eu tenho que pensar que aqui prefere receber informações, processar e enviar por um único canal chamado axônio. Aqui nas terminações axonais é onde as vesículas ou as substâncias, o gás, alguma coisa que esse neurônio precisa realizar a exocitose, é ali nesse local que vai ocorrer a exocitose para a sinapse ocorrer. Então, aqui embaixo, por exemplo, tem um exemplo disso. Ó, quando um neurônio integrador está mandando uma informação para o neurônio efetor. Essa interação é a sinapse, tá? A morfologia das neuronas, ó, tudo tem um porquê, por exemplo, que é a polaridade, tá? É com relação à quantidade de prolongamentos dessa membrana neuronal saem desse corpo. Aqui vocês estão vendo que saem dois prolongamentos, um para cá e um para lá. A gente chama de bipolar. Aqui está saindo um prolongamento, mas estamos vendo que esse mesmo prolongamento se subdivide em um lado e o outro. Então chamamos de pseudo-unipolar. Agora esse outro multipolar. Olha quantos prolongamentos estão saindo desse mesmo corpo, tá? Tudo isso tem um porquê. Esse aqui, por exemplo, é para que essa informação que foi recebida aqui consiga chegar muito mais rápido aqui. Esse é um neurônio sensitivo, por exemplo, porque se eu encostar a mão em algo que esteja muito quente, eu preciso que essa informação chegue rápido através dessa sinapse. Então eu corto a parte de que esse sinal teria ainda que passar pelo processamento do corpo. Então a coisa acontece muito mais rápida, vai direto. Então tudo tem um porquê na morfologia de cada neurônio, por que que eles estão dessa forma e por que que eles estão ali, tá? Beleza. Outra coisa que é importante saber do sistema nervoso em geral é que existe um circuito. Vamos pensar assim. Vamos simplificar, tá? Existe um circuito, uma forma da coisa acontecer. Primeiro, existe um estímulo ou uma sensação, um tipo de estímulo, vamos supor, uma coisa que eu gosto que esteja quente. Sente, manda essa informação para algum centro integrador, um neurônio intermediário. Ele processa essa informação e manda para o neurônio efetor, para que eu tire a mão. Isso fica parecendo um arco, que recebe aqui, chega ali no meio e volta. Arco reflexo. Tá? Aí, todos esses sistemas trabalham dessa forma. Sistema nervoso central, o periférico e o entérico. Todos eles conseguem fazer e trabalham dessa forma. Esse arco reflexo é a forma que aquele sistema tem de ser autossuficiente, de conseguir controlar algumas coisas ali mesmo, sem depender do outro tecido, do outro sistema, né?
Para outras coisas, eles vão depender sim, vão conversar entre eles sim, como mostra aqui nessa imagem. Para algumas coisas eles vão conversar entre eles, para outras não. Outra coisa interessante, o que é um plexo ou um gânglio, por exemplo? Um plexo ou um gânglio não é um neurônio, é um local de encontro dos corpos dos neurônios. Tá? Essa imagem do meio mostra bem. Aqui é o neurônio, está mostrando o plexo mioentérico. Tá? O plexo mioentérico. Vamos pensar assim. Cada bolinha vermelha dessa seria um corpo neuronal. E as partes que estão em verde, os seus axônios. Tá? Então, essas ligações acontecem dessa forma. O plexo mioentérico, ó, então, ele é chamado de plexo porque ele tem as suas próprias células do seu próprio sistema entérico e ele ainda recebe fibras nervosas dos sistemas simpático e parasimpático de fora. Tá? Então, isso é um plexo, um grande encontro neuronal de várias vias. Aqui, só para complementar, células do sistema nervoso. Ó, sabe a célula bonitinha, aquela que tem no livro, redondinha, com um núcleo no meio, e a bicamada fosfolipídica, todas as suas organelas e demais estruturas dentro, né? Então, assim, o neurônio é a mesma coisa, só que ele se diferenciou da forma que precisa, da forma que precisava, né? Assim, continua sendo uma bicamada fosfolipídica, continua tendo as organelas dentro, continua tendo núcleo, né? Só que essa bicamada, ela se diferencia em dendritos para que essa célula aumente a sua superfície de contato para receber os sinais de vários lados. É para isso. Aqui o axônio, em alguns axônios, alguns neurônios, o axônio é bem longo, porque ele precisa levar aquela informação do centro para alguma periferia por aí. Tá? Outros tipos de células neuronais, a gente chama células da glia, né? Que não são os neurônios em si, mas aí são astrócitos ou oligodendrócito que forma a bainha de mielina. Ou então, assim, a bainha de mielina não é um pedaço de gordura jogada ali abraçando o axônio. É uma célula, são os prolongamentos também de uma célula chamada oligodendrócito no sistema nervoso central e tem outra célula para o sistema nervoso periférico, que forma também bainha de mielina. Tá? Tem outro nome, não recordo agora, mas assim, eu sei que existe. Tá? Vamos lá. Então, as células do sistema nervoso têm diferentes células, têm diferentes funções. Elas trabalham de forma que algumas respostas vão ser dependentes do sistema nervoso central e outras respostas vão ser independentes. Né? Arco reflexo, já tinha falado. Ó, vamos supor que para que a minha perna faça esse movimento, ou para que eu mesmo queira levantar o meu braço, os músculos do meu braço precisam estar em contato com o sistema nervoso central, ali da medula, que também está interligado com o encéfalo. Tá? Então, assim, eu não posso dizer que os músculos esqueléticos têm o seu próprio arco reflexo ou têm as suas próprias células neuronais, que eles se bastam, que eles podem ser entendidos como um sistema único ou um sistema autossuficiente. Não. Eles dependem do sistema nervoso central para ocorrer essa resposta periférica somática, né? Agora, o sistema nervoso entérico, não.
Entendem a diferença? É por isso. Outra coisa bem importante aqui, ó. Agora, isso aqui foi uma virada de chave legal para mim, tá? Aqui dá para entender que o sistema nervoso central, ele está aqui nessa imagem, ele está na medula. Tanto no tronco encefálico quanto na medula torácica, lombar, sacral também, tá? E aí, as fibras, os neurônios que são do sistema nervoso autônomo simpático, eles partem desses lugares da medula. E o parasimpático partem de outros lugares. Então, o estímulo de cada um parte de partes diferentes, de locais diferentes da medula. Essa é a primeira coisa. A segunda grande diferença é que... Não vou falar na diferença, vou falar em mais uma semelhança. O primeiro neurônio de cada um desse sistema vai secretar acetilcolina. O primeiro. O primeiro também eu posso chamar de neurônio pré-sináptico. Neurônio pré-ganglionar. Não é sináptico. Sináptico tem outro significado aí. Então, assim, neurônio pré-ganglionar. Vem antes do gânglio. Fechou. Só que o gânglio simpático, ele é paravertebral. Ele está mais próximo das próprias vértebras. E o gânglio do sistema nervoso parasimpático está basicamente, na maioria deles, já dentro do órgão. Tu olha essa imagem aqui, parece que está um pouco antes, mas está fora também, que nem o do simpático. Não, assim, essa imagem às vezes não ajuda muito. Por isso que eu trouxe essa imagem do plexo. Vamos imaginar agora que cada bolinha azul que representa esse primeiro gânglio, que nem aqui que é vermelho, do simpático é vermelho, esses plexos aqui são esses aqui. Estão dentro do tecido já. Tá? Vamos pensar assim para facilitar, porque na maioria é assim que ocorre, tá? É assim que estão. Então tá aí a diferença, por exemplo. O sistema nervoso simpático funciona de tal maneira. A fibra pré-ganglionar chega até o gânglio colinérgico que está próximo às vértebras e secreta acetilcolina. Isso eu já sabia. Para fazer a sinapse, essa primeira sinapse ocorre ali, para fazer essa sinapse com um receptor nicotínico, que é um receptor de acetilcolina, porém ele tem a particularidade de ser um canal iônico. Tá? Beleza. E depois disso, um segundo neurônio parte desse gânglio e vai até o órgão para secretar noradrenalina, adrenalina ou dopamina, né, que seja, enfim, as catecolaminas, né, do sistema simpático. Mas o sistema parasimpático é diferente. Já essa primeira fibra pré-ganglionar vai dentro do órgão já para fazer essa primeira sinapse, liberando a acetilcolina dela. Então, o parasimpático vai até o... Queria achar aqui o esôfago, não tá aqui, mas enfim, intestino, tá? Vai até o intestino, no plexo mioentérico do intestino e faz a primeira sinapse. A primeira sinapse é essa, que pelo simpático foi lá fora do órgão. Tá? Beleza. Então essa acetilcolina é secretada aqui para fazer uma sinapse também. E quem recebe essa acetilcolina também é um receptor nicotínico
porém podem ser dois tipos de neurônios diferentes, que são do próprio plexo mioentérico, que já são do intestino, lá todo o sistema digestório. Um deles é o neurônio excitatório e o outro é o inibidor. Ambos recebem esse sinal pela acetilcolina. Só que o excitatório, se ele for ativado pela acetilcolina, ele vai secretar acetilcolina de novo. Dentro do órgão mesmo, né? Continua dentro do órgão. E o neurônio inibidor vai secretar óxido nítrico e o peptídeo vasoativo intestinal, tá? Que são os inibidores. Inibidores e excitadores do quê? Do peristaltismo, tá? Da contração daquele músculo ali. Então, veja bem, o que a gente vai encontrar escrito, tá? Então, eu vou abrir um PDF, vou ler sobre o sistema nervoso simpático, dando sinal para o peristaltismo e tal. Aí você vai ler, porque o neurônio pré-ganglionar secreta acetilcolina na capa muscular lisa do intestino, ou do estômago, ou do esôfago. Mas tu não vai ler isso do parasimpático, porque quem faz isso também aqui no plexo já é o neurônio pós-ganglionar. Não é verdade? O simpático atua com 2 neurônios. E o parasimpático da medula ele já entra direto aqui. E isso então vai de encontro com aquela questão que eu tinha falado lá no início, de que o sistema nervoso autônomo entérico é mesmo, em tese, parte do parasimpático. Porque tu vê as fibras que já são inerentes a ele, que já são dele mesmo, que fazem parte do sistema dele, são do parasimpático. Tanto é que a resposta, tanto é que esse primeiro estímulo aqui só precisa da fibra pré-ganglionar, tá? Para chegar lá. Beleza. Outra situação. Vamos aprofundar nisso aqui, dentro disso aqui ainda, vamos aprofundar mais um pouquinho para selar esse entendimento. Por que é assim? É assim porque o seguinte, o sistema parasimpático, essa acetilcolina aqui, nem sempre, quando ela estimular, já falei, ó, nem sempre quando ela estimular o plexo, os neurônios do plexo, a ação final vai ser pela própria acetilcolina. Pode ser óxido nítrico, ou pode ser outra coisa. Agora, do sistema nervoso simpático, não tem isso. O sistema nervoso simpático faz a primeira sinapse e a segunda já vai lá e já secreta noradrenalina mesmo. É a noradrenalina que responde e que manda esse sinal ali. Tá? Então, por isso essa diferença. Pelo parasimpático, nem sempre vai ser acetilcolina. Então, por isso que tem que ser minuciosa a coisa. E o sistema simpático vai ser a noradrenalina mesmo. E aí, a resposta da noradrenalina do sistema simpático, ela é sempre muito mais mais geral, assim. Ela é mais estendida, tá? Mais geral para aquele órgão. Agora, do parasimpático, não. Com isso, por causa dessa característica, ele consegue estimular, ou inibir, depende, estimular pequenas partes específicas daquele tecido, ao contrário do parasimpático. Quando o parasimpático, ao contrário do simpático, quando o simpático vai lá e secreta, não é alguma partezinha específica, é mais geralzão. Como que ocorre o peristaltismo normal
e na acalásia. Tá. Peristaltismo, vamos lembrar, bolo alimentar está entrando por aqui. Empurra, recebe. Empurra, recebe. Empurra, recebe. Empurra, recebe. E isso é feito através de quê? Se eu já sei que o que estimula o neurônio excitatório da contração é a acetilcolina, então é isso. Acetilcolina contrai. Secretou óxido nítrico e VIP, relaxou. Acetilcolina, óxido nítrico. Acetilcolina, óxido nítrico. E assim o peristaltismo ocorre por causa dessa intercalamento, por causa dessa característica de intercalar essa secreção de acetilcolina e óxido nítrico. Tá? É assim que funciona. Dentro desse mesmo assunto, vamos aprofundar mais um pouquinho. Qual é o tipo de músculo que tem na parede do sistema digestivo, do esôfago ali? É músculo liso, certo? Beleza, então vamos pontuar como bagagem. O que é essa bagagem? Bagagem é aquilo que eu preciso levar para todos os outros estudos que eu precisar fazer. O músculo liso, ele já é naturalmente mais contraído do que os outros músculos. Ele tem o que a gente chama de tônus basal. Ele já é um pouco mais contraído. Não é à toa que o músculo liso foi o escolhido pelo corpo para compor os esfíncteres. Os esfíncteres não têm que naturalmente já ficar de prontidão contraídos, fechados. Então eu preciso de um tecido que já seja naturalmente mais propenso a ser contrátil. Ponto. Essa foi a segunda parte da bagagem. Vamos aprofundar mais um pouquinho dentro disso mesmo, dentro disso, para selar esse conhecimento. Como que ocorre no músculo liso essa contração? Pela concentração de cálcio dentro da célula desse tecido do músculo liso. Se tem cálcio dentro da célula do músculo liso, o músculo liso contrai. Então, o que causa esse tônus basal do músculo liso? A concentração de cálcio, que não cai tão rápido quanto no músculo esquelético, ou talvez nem caia por completo. Sai um pouco de cálcio para não relaxar tanto, para não contrair tanto, mas continua com um pouco de cálcio dentro. Por isso que ele continua mais contraído do que os outros tecidos. Esse aprofundamento é legal. Então, assim, não esquecendo de nenhum desses aprofundamentos aí, cara, virou bagagem. Virou bagagem, onde tu for estudar músculo liso, tu vai levar essa informação. Tá, beleza. Então aqui, vamos olhar. Olha para essa partezinha que eu coloquei de verde, essa partezinha que eu coloquei de vermelho claro e essa de vermelho escuro, tá? Beleza. Por que eu separei isso aqui? Acetilcolina estimula a contração. Esses outros dois estimulam o relaxamento. Cada um é secretado por um neurônio diferente, o excitatório e o inibitório. E eles já fazem parte do sistema entérico, que agora você já sabe que é um sistema que se basta por si só. Eles já fazem parte, por isso que eles estão separados, eles já são de lá, são residentes, esses neurônios são residentes desse tecido. E ele está onde? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Lembra do plexo de Auerbach, que fica aqui entre o músculo liso da parede do esôfago, do estômago, do intestino, enfim? Ele fica ali, tá? Dentro do plexo. O plexo você já sabe que não é um neurônio único. Isso aqui não é o desenho de um neurônio. Isso aqui é um plexo. Tem milhares de neurônios aqui dentro. Beleza. Então,
Ok, quando eu estou olhando para essa imagem, eu estou olhando para os residentes do próprio tecido. E a noradrenalina? A noradrenalina também, ela bloqueia, quando ela é secretada por essa fibra de fora, essa fibra visitante, que é o do sistema simpático, você já sabe, ela secreta a noradrenalina e isso faz com que o neurônio excitatório não secrete acetilcolina naqueles músculos lisos. Tá? Então, a noradrenalina, digamos assim, o sistema simpático promove o relaxamento de forma indireta. Ele promove o relaxamento bloqueando o neurônio que promove a contração. Beleza. A acalásia. O que é a acalásia? A acalásia é aquela doença que o paciente vai chegar e dizer que começou a ter refluxo, né? Uma dor ali na região do esôfago, sensação da comida entalada, né? E aí a comida volta do mesmo jeito que ele mastigou, a comida não chegou no estômago, parou no esôfago que está muito contraído ali, que não deixa esse bolo alimentar passar para o estômago e seguir a vida, né? Então a acalásia é isso aí. E por que a acalásia acontece? A acalásia é um defeito nesse neurônio inibidor. O neurônio que secreta, produz e secreta óxido nítrico e VIP. As causas. Vamos pensar numa causa autoimune. Alguma coisa e aconteceu, enfim. Os anticorpos foram lá e atacaram esses neurônios inibitórios intrínsecos do sistema nervoso entérico. Com eles destruídos, não tem quem secrete óxido nítrico e VIP. Então, esse tecido não vai conseguir relaxar. Vai continuar eternamente contraído. Tanto porque ele já tem o tônus basal dele, quanto porque os neurônios que secretam acetilcolina estão intactos. São neurônios diferentes. Não é isso? Beleza. Então, esse é o motivo da acalásia. Agora, dentro disso, vamos aprofundar mais uma vez? Vamos lá. Por que é esse neurônio inibidor que morre e não o outro, por exemplo? Vamos pensar o seguinte. Esse tecido já é naturalmente mais contrátil. Beleza. Então, o neurônio que promove mais contração trabalha, mas não precisa trabalhar tanto. Agora, o neurônio que precisa promover o relaxamento, ele precisa trabalhar muito. Durante a vida toda, ele trabalha muito mais. Então, alguém que trabalha muito mais pesado, no final das contas, sempre vai estar mais acabado, vai estar mais cansado, vai morrer primeiro, né? Falando a nível de neurônio, é isso aí, tá? Então, assim, ele vai ser muito mais instável, ele está muito mais suscetível a sofrer estresse oxidativo. Abre um parênteses. Estresse oxidativo. Essa eu considero uma das bagagens, uma das bases mais importantes para estudar fisiologia. Isso significa o quê? Sentar e estudar mitocôndria com a tabela periódica aberta do lado. Química junto. Tô com parênteses aberto, não tô? Se a gente pegar todas as doenças do mundo, colocar dentro de um funil, vai acontecer a fisiopatologia de todas elas, que cada uma é diferente, com algumas coisas iguais e tal, 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 tal.
No final, se eu tiver que resumir as doenças todas em um só ponto, eu vou chegar no estresse oxidativo. Fecha parênteses dessa bagagem. Tá? Vamos lá. Então, assim, a acalásia tem cura? Não é que ela tem cura, ela vai ter tratamento. Às vezes, o tratamento vai ser cirurgicamente, colocar um balão para abrir mecanicamente esse esfíncter, né? Ou tem cirurgias que retiram essa rede neuronal excitatória, mas não tem como repor os neurônios inibidores. Então a acalásia, assim, de fato tem cura? Não vai ter cura. Tem tratamento. Os tratamentos alternativos aí, né? Então, terão medicamentos que vão ajudar? Sim, vamos pensar. Medicamentos que vão inibir a acetilcolina, que vão inibir o neurônio excitatório, ou então os agonistas do sistema nervoso simpático, os simpatomiméticos, ou as medicações simpatomiméticas, que vão imitar o sistema nervoso simpático. Porque a gente já sabe que a noradrenalina, quando é secretada aqui, ela inibe o neurônio excitatório. Então dá para pensar nessa via aí. Tá. Tá. Em termos gerais, ó, por que é importante eu entender os detalhes do sistema nervoso e a anatomia dos tecidos como um todo, né? Porque agora eu já sei, ó, que tem músculo liso. Já vai acender na minha cabeça. Músculo liso já é naturalmente mais contrátil. Esse plexo de Auerbach está entre as camadas, as capas de músculo liso. O outro plexo, que é o plexo submucoso, que é o plexo de Meissner, ele vai estar mais ligado à secreção de muco, as secreções em geral aqui, e também ao trabalho dos vasos sanguíneos, tá? É isso. O que mais? Aqui é uma imagenzinha mostrando como que acontece essa interação no gânglio, mas assim, isso aqui é uma sinapse. Ah, mas aí eu não sei o que é gânglio, onde é que a sinapse ocorre, e o gânglio e o plexo. Não, agora tu sabe sim. Agora tu sabe sim, porque o gânglio e plexo, cara, tem uma pequena diferença? Tem, eu não sei nem se eu sei a pequena diferença, mas a grande diferença é no sentido de que, assim, o gânglio, ele geralmente vai estar fora daquele tecido. Agora, o plexo geralmente vai estar dentro do tecido e também compreende o fato de ele receber as fibras, os neurônios dos outros sistemas, não é só do autônomo, mas do somático também, do próprio e os neurônios dele próprio. É isso. Aqui é para finalizar, então, ó, o segundo cérebro, o sistema nervoso entérico. Toda uma organização anatômica e funcional. Por isso que é importante a gente saber as capas de cada tecido que a gente está trabalhando, que tipo de músculo que tem ali, porque faz diferença, né? Tipos de células, códigos químicos. Eu posso não saber, posso não conhecer, assim, né? Agora, todas as células do sistema nervoso, mas assim, eu tenho que saber que são várias, que cada uma tem um formato e que tem um porquê de cada uma ter um formato. Cada uma tem uma função. Aqui algumas patologias e desordens do sistema nervoso entérico em específico. Então aqui está falando de doença de Crohn, apesar de doença de Crohn ser uma doença inflamatória, né? Isso é assunto para outro. Tem essa doença de Hirschsprung aqui, que olha só, olha essa doença de Hirschsprung, condição congênita.
aganglionose, ausência de gânglios no cólon distal, impedindo o trânsito intestinal. Então, assim, se não tem gânglio, se não tem plexo, como é que vai ocorrer esse sistema aí? É por isso que ocorre o megacólon, esse trânsito intestinal que fica parado, né? Algumas doenças secundárias também podem contribuir. Diabetes. Tem a famosa neuropatia diabética, que causa destruição neuronal a vários níveis. Desses níveis é isso aí. Então, a pessoa com diabetes aí, daqui a pouco tá com dor, ou tá com constipação, ou tá com diarreia, tem que investigar se tem alguma coisa a ver, né? Envelhecimento, neurodegeneração. Então, é isso, tá? Espero que tenha conseguido transmitir boas coisas, bons insights e vamos atrás dessas bagagens aí, né? Coloquem nas suas sacolinhas as suas bagagens, as suas coisas que, assim, esses são os conhecimentos que eu não abro mão para começar a estudar qualquer assunto. Já começa com eles do lado, né? Então, é isso aí, então. Obrigado e boa prova para nós, né?